meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos hoje celebrando o 33º domingo do tempo comum. Domingo esse que coloca às portas o término do ano litúrgico. Como vocês sabem, mas não me custa lembrar, o ano religioso, o ano da nossa fé, é diferente do ano civil. O ano civil começa no dia 31 e chega ao seu término. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e chega ao seu término no dia 31 de dezembro. O ano da nossa fé, o ano religioso da religião que nós seguimos, o catolicismo, começa sempre no domingo próximo, no domingo mais próximo ao dia 30 de novembro, e termina imediatamente no sábado anterior, sendo o ápice a solenidade de Cristo Rei, o domingo próximo que nós iremos celebrar. Comumente se diz por aí que o domingo de Cristo Rei é o último dia do ano litúrgico. Aqui está uma interpretação errada. O último dia do ano litúrgico é o sábado subsequente após a solenidade de Cristo Rei. Aí sim, o ano litúrgico chega ao término. A solenidade de Cristo Rei é o último dia solene de preceito, o domingo. Mas vejam bem, já há 2 semanas que a igreja está recolhendo textos nas Sagradas Escrituras que falam da escatologia, do fim último, que fala do Apocalipse, da última revelação, que nos fala daquele artigo de fé que nós professamos todos os domingos, que o Senhor há de vir julgar os vivos e os mortos. E por causa disso, nós cremos na ressurreição da carne. E assim nós professamos todos os domingos a nossa fé católica. É fé da igreja, numa tradição bimilenar, que o Senhor voltará. É por isso que toda a missa nós ficamos ajoelhados. E depois que o sacerdote consagra o pão no corpo, o vinho no sangue, Cristo presente sacramentalmente, nós não estamos ainda satisfeitos. E nós olhamos maravilhados a Eucaristia e dizemos: vinde, Senhor Jesus. Aqui se faz uma interpretação espiritual: vem, Senhor Jesus, ao meu coração. Mas a interpretação escatológica, a interpretação teológica séria é: vinde, Senhor Jesus, vinde na parousia, vinde, Senhor, julgar povos, raças, línguas e nações. Essa é a interpretação da igreja. Vejam que a primeira leitura, o evangelho de hoje, nos fala de uma cena totalmente estranha aos nossos olhos. Vamos relembrar. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas trevas, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Olhem que essa cena aqui, que o evangelista Marcos nos coloca, não é de modo algum para fazer medo aos homens, porque existe uns ensinamentos odiernos que dizem que o fim não chegará. Essa não é a nossa fé, não é o ensinamento da igreja. Se vocês lembram bem, nós, ao abençoarmos o Círio Pascal,
Ao proclamarmos a Páscoa, nós chamamos Cristo de Alfa e Ômega, princípio e fim. Vai existir um fim. Padre, vai ser como o Evangelho está narrando? Não. Aqui é uma literatura, mas o fim acontecerá. É assim que nós professamos a nossa fé. De onde é que nós tiramos o embasamento para interpretar esse Evangelho de Marcos? É simples. Peguem o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos e vocês vão ver lá, de uma forma tão bela, tão plena, o Senhor abençoando e subindo aos céus, e os apóstolos lá, abobalhados, escandalizados com aquilo ali. Vivemos 3 anos com Ele e Ele nunca nos mostrou esse poder miraculoso, extraordinário, exorbitante, nunca mostrou isso. E agora Ele faz isso. E ficam lá vendo o Senhor subir em corpo, alma e divindade. Só que eles ficam sem ação, e agora o que vai ser de nós? E mais uma vez, uma intervenção divina. Os anjos se apresentam e perguntam a eles: homens da Galileia, o que é que vocês estão aí fazendo? Parados? Esse mesmo Jesus que vocês irão subir vai descer em toda a sua glória. Esse descer em sua glória é o que o Evangelho aqui, na boca do próprio Cristo Jesus, está nos narrando. Ele voltará, onde Ele está sentado à direita de Deus Pai, e há de vir julgar os vivos e os mortos. Sim, meus irmãos, isso é fé católica. Nós professamos essa fé todos os domingos. É uma pena que muitos professam a fé e não pensam naquilo que estão dizendo. Muitos são batizados e não têm consciência daquilo que estão aderindo à fé que devem professar. Não é estranho a nós, por quê? Porque nós vivemos em um momento da história onde as pessoas vivem de uma forma muito confusa, onde nós encontramos facilmente pessoas dentro da igreja que professam a fé no domingo na ressurreição e na segunda-feira está lendo um livro espírita que fala de reencarnação, para citarmos um exemplo de tantos outros, da falta da convicção de muitos católicos, que mesmo professando a fé, o símbolo dos apóstolos, ou o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior, esquecem daquilo que creem, esquecem daquilo que os torna verdadeiramente católicos. Por que nós somos católicos? Porque acreditamos e depositamos a nossa fé nesses artigos que daqui a alguns instantes nós iremos professar. O credo não é uma oração, o credo é uma profissão. Nós professamos uma fé, explicitamos ao outro aquilo que nós cremos, de tal modo que, se você quiser saber o que eu creio, eu vou simplesmente professar o credo para você. Aqui está tudo o que eu creio, a minha fé é essa daqui, é a identidade cristã. E um dos artigos dessa identidade cristã, católica, apostólica, romana, é justamente essa cena aqui, onde Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. É claro que a literatura aqui é totalmente poética. Se a gente para ver isso aqui, a gente vai ver coisas estranhas. Por exemplo, é uma dicotomia, essas palavras de Nosso Senhor dizer assim: as estrelas começarão a cair do céu. Seria a mesma coisa da gente pegar uma bola de futebol e jogar num grão de areia. Uma estrela é muito maior que a Terra. Hoje nós sabemos disso. Hoje nós temos conhecimento disso. Aqui a literatura não quer dizer como vai acontecer literalmente. E nem podemos interpretar isso aqui literalmente.
o trecho santo do Santo Evangelho, quer nos explicitar esse artigo da fé, que ele vai voltar. Em que dia? No dia do Senhor. O dia do Senhor, o 8º dia, o dia escatológico, que Daniel fala no Antigo Testamento, que todo mundo espera desde o antigo Israel, o dia do Senhor, o dia do Filho do Homem, o dia da ira do Senhor, o dia da volta do Senhor. Agora, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é bonito o texto santo de Marcos hoje, que quer nos mostrar e nos dizer que existe de verdade um juízo particular, que existe verdadeiramente um juízo universal. E muitas pessoas não têm clareza. Eu sempre busquei catequizar e mostrar a vocês o que é que acontece com o homem pós-morte. A morte não é o fim. A morte é o início de uma nova vida, por incrível que pareça. A morte, como nos diz São Bernardo de Claraval, é sementeira de eternidade. E é aqui que nós vivemos nessa esperança de que a morte não é o fim. Quando o homem morre, aquela alma, aquele espírito ali se apresenta diante de Deus e vai acontecer o juízo particular. O corpo é enterrado. Vulgarmente nós chamamos enterrado, mas o termo teológico é imunado. O corpo passa pela imunação, vulgarmente chamado de enterrado, mas na teologia é imunado, voltando de onde veio. Lembra-te que és pó e que ao pó has de voltar. Então o homem morre, o seu corpo é imunado, a sua alma e o seu espírito se apresenta diante de Deus, e por Deus vai ser julgado naquilo que nós chamamos de juízo particular. Não existe sono após a morte. Essa é a teologia judaica, teologia protestante, por incrível que pareça, de quinta categoria, porque basta a gente olhar quando Nosso Senhor manifesta a sua glória na transfiguração, escrito por Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê de uma forma plena e perfeita Moisés e Elias ao lado do Senhor. E Pedro fica maravilhado. Senhor, é bom estarmos aqui contemplando a tua glória. Ó Pedro, nós iremos contemplar essa glória, Pedro, um dia, quando chegar o nosso momento. É claro que para aqueles que em vida buscaram a Deus, quiseram ser de Deus, se comportaram verdadeiramente como filhos de Deus. E o homem se apresenta, a alma, o espírito, e vai ser julgado por Deus. E ali ele recebe a recompensa da vida que ele levou. Aqueles que morreram santamente vão para o céu. Aqueles que morreram santamente, mas ainda não, ou seja, se esforçaram muito para viver segundo as normas divinas, mas não conseguiram, mas tinham desejo, mas lutavam e morriam, e morreram de um modo imperfeito ainda, vão para o purgatório, estão salvos, mas ainda não, e do purgatório só sai para o céu. E aqueles que se perderam, que caíram na perdição do mundo, que não acreditaram na palavra do Evangelho, que não estavam nem aí para os sacramentos, que não estavam nem aí para a vida de fé, para a vida da graça de Deus, esses vão para o inferno. O destino último do homem é definitivo. Uma vez o céu, sempre o céu. Uma vez o inferno, sempre o inferno. Do inferno ninguém sai.
Do céu ninguém sai. E do purgatório a gente só vai para o céu. Um parêntese meu, uma opinião minha que eu não gosto de dar. A maioria de nós, quando morrermos, não iremos direto para o céu, mas para o purgatório. Por quê? Porque vivemos de modo imperfeito. Porque temos pecado. Porque mesmo pedindo a Deus perdão na confissão, as penas do pecado ainda ficam. A nossa alma continua manchada. E lá no purgatório, é a igreja militante que aqui está, que vai rezar por aqueles que estão no purgatório. Uma missa de 7º dia, uma missa de 30 dias, de 1 ano de falecido, uma intenção na Eucaristia, não é para tirar ninguém do inferno, é para tirar aquelas almas que morreram e que não estavam perfeitas, que padecem no purgatório. Quem está condenado, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem oração que tire ninguém do inferno. Digo mais: o inferno, a igreja prega não para fazer medo às pessoas, porque muitas vezes a gente vê umas homilias por aí, umas pregações açucaradas, onde não se fala de céu, onde não se fala de inferno, simplesmente parece, meu Deus do céu, como que uma exortação para a pessoa crescer psicologicamente. Isso é importante, mas não é essencial para a salvação. E depois desse juízo particular, vai acontecer o juízo universal, que é o quê? O momento que o Senhor voltará e vai unir de novo os corpos com a alma, com o espírito. Vai ser tudo unido. É por isso que nós professamos também no credo: eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na ressurreição da carne. Esse corpo que você tem aí, esse corpo que eu tenho aqui, ele vai ressuscitar. É por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Daí a importância do Papa João Paulo II, com a sua inédita teologia do corpo, a nos mostrar que o nosso corpo é sagrado, templo do Espírito Santo de Deus. E nesse juízo universal, quem já foi salvo está salvo, quem está condenado está condenado. E agora nós iremos contemplar a derivação do mal que nós fizemos, a derivação do bem que nós fizemos, porque o mal que nós praticamos, ele não para aqui, e o bem que nós praticamos também não para aqui. Existe um desenrolar na história de bondade, e existe um desenrolar na história da maldade, ou seja, nada ficará escondido, nada se esconderá, tudo será revelado. E aqui é importante a gente entender isso, porque tudo será revelado. Essa é a fé da nossa igreja. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é para ter medo que a igreja sustenta e prega isso? Não. É para a igreja deixar cada vez mais os seus filhos conscientes do caminho que devem trilhar e do céu que devem alcançar, na liberdade que Deus deu para que o homem chegue ao céu. É uma pena que muitos esquecem do juízo particular. É uma pena que muitos esquecem do juízo universal. É uma pena que muitos esquecem da ressurreição do corpo. E é uma pena tão grande ainda que muitos deixam de pregar isso com tanta seriedade para instruir o povo de Deus, e por causa disso muitos se perdem. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vocês não saíram da casa de vocês para cumprir tabela aqui na igreja. Eu não dediquei a minha vida para faz de contas, não. Vocês saíram de casa para escutar a verdade, e a verdade é Jesus.
Eu entreguei a minha vida à verdade, e a verdade é Jesus. E nós temos que tomar consciência da palavra que nós escutamos, da fidelidade daquilo que estão nos catequizando, para que possamos assim endireitar o nosso caminho e alcançar o céu. É bonito, é santo, as palavras que nosso Senhor diz aqui: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus é eterna, como está lá no prólogo de São João. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra não passa, a palavra é eterna, a palavra é Jesus. Por isso que vocês, ao proclamarem a leitura, dizem palavra do Senhor, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso que nós somos católicos, porque pegamos os ensinamentos, porque pegamos a palavra na totalidade e buscamos viver. É bem sabido por todos nós que somos pequenos, ínfimos, diminutos, que sem a graça de Deus nós somos incapazes de lutar contra os nossos pecados, as nossas más tendências, más inclinações. Mas se somos honestos com Deus, se lutamos todos os dias, se pedimos a Deus a graça todos os dias de crescermos na amizade com Ele, nós iremos crescendo. Por quê? Porque eu não sou artista de mim mesmo, eu sou uma obra de arte e o artista é Deus. Não sou eu que devo me modelar, é Deus quem me modela. E eu devo ser dócil e permitir que Ele vá me moldando, me modelando do jeito que Ele projetou. Observem, vejam que beleza, que coisa linda. Deus não criou o homem em série. Nós somos um produto artesanal do pensamento de Deus. Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu jeitinho de ser. Pode ser gêmeo, trigêmeo, sempre é único, irrepetível. Cada um do seu modo, do seu jeito, do jeito que Deus pensou. Agora é claro, Deus faz uma obra de arte. E ao longo da vida, pelo mal que os outros fizeram e pecaram, essa obra de arte vai deixando de ser tão bela e vai como que virando uma caricatura, uma carranca, e a gente vai enfeiando. E aqui é que está a beleza de voltarmos sempre à piedade, à beleza, à santidade, do jeito que Deus projetou. E isso só é possível com a graça de Deus, se deixando conduzir com a palavra e esperando o dia final, o término de tudo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não importa o tempo, o Senhor diz que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não importa se será hoje, ou daqui um mês, ou daqui a 1000 anos. O que importa para nós é que esse tempo que Deus nos permite aqui viver é fruto de sua misericórdia, para que nós possamos crescer na amizade com Ele e alcançarmos o céu. Eu lembro, eu sempre fui muito apressado, já falei isso aqui nesse púlpito tantas vezes, mas eu lembro que quando eu estava estudando escatologia, que por incrível que pareça, foi a matéria mais complicada, porque eu não tinha simpatia pelo professor, a gente não se dava bem, eu era muito topetudo com ele e ele comigo, e a gente não se dava muito bem. E é engraçado isso, mas por incrível que pareça, uma das matérias mais importantes da teologia, uma das que mais gosto. E um dia na sala de aula, eu dizia a ele assim: tudo isso é perca de tempo, padre.
deveria Nosso Senhor vir e acabar com logo tudo. Para que essa demora toda? Na época era 2010, foi uma das últimas matérias da teologia. Já tem 2010 anos que a gente está aqui, chorando, gemendo neste vale de lágrimas, e não resolve, não acaba logo, e não purifica logo, e não leva logo todo mundo. Por quê, padre? Eu achando o máximo, né? Aquilo que eu falei. E ele olhou para mim assim e disse assim: se tudo acabasse hoje, você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Aí eu parei e ele disse assim: está em dúvida, não é? É por isso que não acaba agora. Porque Deus está tendo misericórdia da raça humana, esperando o momento da conversão, em que ele seja amado, querido, conhecido. Não tem que ninguém ficar com medo. O que nós temos é viver todos os dias com a consciência de que viemos de Deus. E faremos bonito nesta vida, não por aquilo que temos, mas faremos bonito nesta vida pelo céu que deveremos alcançar, que haveremos de alcançar. Não importa sermos famosos, desenvolvermos um grande patrimônio, se tudo isso vai ficar e a gente vai se condenar. O nosso objetivo aqui não é ter, não é o poder. O nosso objetivo aqui é nos salvarmos e irmos para o céu. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos fortaleça, nos ilumine, para que nós possamos crescer todos os dias da amizade com Ele. E enquanto o dia do Senhor não chega, a gente reza como o salmista: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque sois a minha herança e minha taça, e meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. E eis porque meu coração está em festa, e minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso, lá, esperando a ressurreição, está tranquilo. Pois não havereis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Vós me ensinais com a tua palavra, com o teu ensinamento, o caminho para a vida, que é o céu, que é o encontro contigo, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E junto a vós, felicidade sem limites. Não existe limites para a felicidade no céu. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que eu desejo para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, para o povo de Deus, para cada um de vocês, é que nós sejamos participantes dessa felicidade sem limites, que nós tanto sonhamos, lutamos, nos privamos e desejamos, que é o céu. Avante, não esmoreça, deixe Deus terminar a obra que Ele um dia começou, e hoje aqui e um dia lá, contemplando o Senhor em verdade e em espírito. Vamos ficar de pé e vamos juntos professarmos a nossa fé. Eu pediria a vocês que professasse a fé hoje, pensando naquilo que você está dizendo, não de boca para fora, mas pensando e meditando naquilo que nós cremos. Rezemos.